Meditações de Marco Aurélio. Livro 1. De meu avô Vero, herdei o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória de meu genitor, a discrição e a virilidade. De minha mãe, a religiosidade e a generosidade, e não apenas deixar de fazer o mal como nem sequer pensar nele. Dela também herdei o gênero simples de vida, muito distante do gênero de vida dos ricos. De meu bisavô, não ter frequentado escola pública, dispor de bons professores em casa e saber que, com isso, se deve gastar largamente. Daquele que me educou, no circo, não aderir aos verdes nem aos azuis, nem aos parmulários ou aos secutores. Também com ele aprendi a suportar as fadigas e ter poucas necessidades, bem como a trabalhar com minhas mãos e evitar aflições, ademais esquivar-me de dar acolhida a calúnias. De Diogneto, não me ater a preocupações inúteis, não dar crédito a imposturas de magos e encantadores que dizem que afastam divindades mas e realizam coisas extraordinárias por meio de seus discursos. Não criar codornas nem se entusiasmar com coisas desse tipo. Perseverar na franqueza e familiarizar-me com a filosofia, atentando primeiramente ao ensinamento de Báquio, depois de Tandazis e Marciano. Same-se a isso, escrever diálogos já na infância. Desejar preferivelmente um leito revestido de couro e muitas outras coisas assim, segundo a disciplina orientada pela Loso grega. De rústico, recebi a ideia da necessidade de uma conduta correta e do cuidado para o aprimoramento moral. Aprendi a não desviar para o ardor retórico sofístico, não escrever obras de caráter especulativo. Não proferir discursos maliciosos que atraem atenção nem produzir uma exibição que impressiona a imaginação no feitio dos atletas ou no do homem beneficente. E ele me fez ficar longe da retórica, da poética e do discurso elegante e afetado, não circular pela casa trajando meu manto e nada fazer de semelhante. Com ele, aprendi a escrever cartas com simplicidade, como aquela por ele escrita de Sinoessa para minha mãe. Ademais, ensinou-me a me reconciliar com quem se indispusesse comigo ou cometesse alguma ofensa, tão cedo houvesse para isso indulgência e flexibilidade. Com ele, também aprendi a ler com precisão, a não aceitar tudo superficialmente nem me apressar em dar assentimento. E graças a ele tive contato com as memórias de Epíteto, dando-me um exemplar de seu próprio acervo. De Apolônio, a liberdade e a ponderação à prova de contestação, e não ter outro guia, nem por um momento que seja, além da razão. E ser sempre o mesmo nas dores agudas, na perda de um filho, nas enfermidades de longa duração. E, em um modelo vivo, ver distintamente que o mesmo indivíduo é capaz de ser tanto maximamente resoluto quanto ceder, e não ser rabugento nas explicações. E ter visto diante de mim um ser humano que claramente considerava sua habilidade e sua experiência de transmitir princípios como as menores de suas qualificações. E com ele aprendi a acolher favores tidos como bons dos amigos sem me humilhar por causa disso nem deixar de conferir a devida atenção a esse gesto. De sexto, a benevolência, e o modelo da família conduzida pela autoridade paterna, e a concepção de uma vida de acordo com a natureza, e ser ilustre sem afetação. E considerar os propósitos dos amigos com solicitude, e tolerar os ignorantes e os que tomam decisões sem ponderação. E harmonizar-se com todos, de maneira a ser mais agradável conversar do que recorrer à adulação, pois impunha ele máximo respeito aos que lhe faziam companhia. E era capaz de descobrir e organizar, com inteligência e método, os princípios necessários à vida. E não manifestava jamais ira ou alguma outra paixão, sendo simultaneamente não passional e sumamente afetuoso. E proferia palavras de aprovação sem alarde, sendo, ademais, detentor de largo saber, sem, contudo, ostentar. De Alexandre, o gramático, não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por conta de um barbarismo, uma falha relacionada às regras de linguagem ou à pronúncia desagradável. Mas habilmente orientar a única expressão a ser proferida, seja título de uma resposta, seja uma aprovação, seja uma confirmação comum em torno do mesmo assunto, sem levar em conta a forma. Seja ainda mediante alguma outra advertência oportuna feita de maneira conveniente e agradável. De fronto, aprendi o quanto a inveja, a astúcia e a hipocrisia dizem respeito à tirania, e como aqueles que chamamos ordinariamente de patrícios são, de algum modo, pessoas mais desprovidas de afeição. De Alexandre, o platônico, não dizer nem escrever a alguém em uma carta. Estou ocupado, tampouco, dessa maneira, sob o pretexto de negócios urgentes, fugir constantemente dos deveres para com aqueles com quem convivemos. De Catulo, não desprezar um amigo por ser acusado por ele, ainda que sua acusação seja eventualmente sem razão,
mas me empenhar em fazê-lo retornar à sua disposição anterior. Quanto a meus mestres, elogiá-los com ardor, como se deve lembrar de Domício e Atenódoto, e quanto a minhas crianças, a elas conceder uma autêntica afeição. De meu irmão Severo, o amor à família, o amor à verdade e o amor à justiça. E por seu intermédio ter conhecido Trásio, Euvídio, Catão, Dion, Brutus e ter concebido a ideia de uma forma de governo de igualdade perante a lei. Exercido considerando a igualdade de direitos e a igualdade de liberdade de expressão, e de uma realeza defensora, acima de tudo, da liberdade dos governados. Dele também herdei a coerência e a persistência no que se refere a loso e a disposição de fazer o bem e compartilhar copiosamente, além de alimentar boas esperanças e crer ser objeto do amor dos amigos, e não ocultar o que pensava daqueles que censurava. E seus amigos não precisavam conjecturar sobre o que ele queria ou não queria, sendo isso, pelo contrário, evidente. De máximo, o autocontrole e não perder o rumo certo por nada, e a plena confiança e o bom humor em outras situações, inclusive nas doenças, e a mescla no caráter de doçura e seriedade. E realizar o que está diante de si sem reclamação, e todos acreditavam que seu discurso correspondia a seu pensamento, e suas ações não eram realizadas com maldade. E não era pessoa de se deixar assombrar-se e atemorizar-se. De maneira alguma precipitar-se, ou adiar algo, ou não saber o próprio rumo, ou baixar a cabeça em desalento, ou rir para disfarçar a irritação. Ou, pelo contrário, irritar-se ou olhar os indivíduos com suspeição. Era de fazer o bem e perdoar, avesso falsidade, e aparentava mais ser um homem que não podia ser desviado da retidão do que um indivíduo que fora corrigido. Também era de se observar que ninguém podia se crer desprezado por ele nem arriscar pensar ser alguém melhor que ele. Além disso, era uma pessoa que demonstrava reconhecimento. De meu pai, herdei a polidez e a paciência exercidas com calma e firmeza nas decisões tomadas meticulosamente, e a indiferença em relação à vanglória nas coisas chamadas honras. E o amor ao trabalho e a persistência, e a disposição para escutar aqueles que contribuem para o interesse comum, e a determinação inflexível de atribuir a cada um o que é de seu merecimento. E saber com base na experiência quando agarrar de modo tenaz uma vantagem e quando abrir mão dela, e abolir a paixão por adolescentes. E o sentimento de igualdade com relação aos outros, dispensando, ademais, os amigos da obrigação de acompanhá-lo nas refeições e de obrigatoriamente fazer-lhe companhia em viagens ao estrangeiro. Sendo que aqueles que nisso deixaram de atendê-lo em razão de quaisquer necessidades nele sempre encontraram a mesma pessoa. Também dele herdei o costume de examinar rigorosamente quando se trata de deliberações e certenais, não suspendendo o exame por satisfazer-se com ideias repentinas e fáceis. Preservar zelosamente os amigos, sem deles logo desgostar nem ter por eles uma afeição exacerbada, contentar-se com tudo e manter a alegria. Ser previdente com o futuro e dispor antecipadamente as menores minúcias sem fazer disso uma tragédia, reduzir os clamores e toda espécie de bajulação dirigidos a si. Cuidar sempre vigilantemente das coisas necessárias ao governo, administrar os recursos com tal rigor, a ponto de resignar-se pacientemente a ser censurado por alguns. Não venerar os deuses supersticiosamente, não agradar aos homens por ambição nem conquistar o favor do povo mediante artifícios, mas ser prudente em tudo, firme. Não destituído do senso do que é belo e nobre nem meramente inovador. E gozar das facilidades da vida, permitidas pela abundância propiciada por sua fortuna, sem manifestar orgulho, gabar-se ou ao mesmo tempo hesitar. De modo a usufruí-las livremente quando presentes sem exibir ansiedade nem afetação, quando ausentes, delas não carecer. Não ser da parte de pessoa algum objeto de louvor nem como um sofista, nem como um vernaculista, nem como um estudioso, mas como um homem maduro, completo, que não se deixa bajular. Capaz de governar a si mesmo e aos outros. No que diz respeito aos verdadeiros filósofos, ele rendia-lhes honras, sem, porém, criticar insultuosamente aqueles que não eram, ainda que não se deixasse seduzir por estes últimos. Era, ademais, afável, sem, entretanto, levar sua amabilidade às raias da conversação excessiva e fatigante. Cuidava do próprio corpo com moderação, sem apego à vida, sem visar ao embelezamento, mas sem dele negligenciar. Disso resultou que, em razão da própria aplicação, necessitou minimamente de medicina ou de remédios de uso oral e daqueles de uso tópico. Acima de tudo, quanto, de modo destituído de inveja, ele cedia a qualquer um detentor de uma capacidade, por exemplo, a eloquência, o conhecimento das leis ou dos costumes, ou quaisquer outras matérias, e como contribuía, com sua atenção e diligência, para que cada um deles,
em sua área característica em que era o melhor, granjeasse boa reputação. Em toda a sua conduta, observava os costumes dos ancestrais, embora não parecesse ele próprio praticá-los. Ademais, não era inconstante nem de se inquietar facilmente, preferindo passar seu tempo nos mesmos lugares e nos mesmos negócios. E depois de agudas crises de dor de cabeça voltava diretamente, renovado e com todo vigor às atividades habituais. Não mantinha muitos segredos, mas pouquíssimos e sumamente esporádicos, que eram referentes exclusivamente às coisas públicas. No que toca a estas, era sensato e moderado na realização de espetáculos e na organização de obras, bem como no compartilhar generoso com o povo e em outras coisas desse gênero. Em tudo isso, agia mais em função das necessidades do que da glória que pudesse resultar para si de suas ações. Não gostava de banhar-se em um horário indevido, nem de edificar construções, nem se preocupava com seus alimentos, nem com o tecido ou as cores de seus trajes, nem com a beleza do corpo. Suas roupas provinham de Lório, sua residência no litoral, e em Lanúvio vestia frequentemente apenas uma túnica. Ao receber impostos em Túsculo, raramente chegava a vestir um manto sem se desculpar por isso. Não era cruel, nem suspeitoso, nem temerário, tampouco dele se podia dizer que, ao fazer algo com seriedade e propósito, era tomado de ansiedade a ponto de suar. Pelo contrário, tudo era por ele administrado com nítida ponderação, como no lazer, de modo calmo, ordenado, firme e harmonioso. A ele poder-se-ia aplicar o que é lembrado com referência a Sócrates. Pois sabia se privar e fruir daquilo diante de cuja carência a maioria das pessoas se debilita e cuja fruição a torna destituída de moderação. Conservar-se forte e constante na trilha da moderação e da sobriedade em todas as situações é marca de um homem possuidor de uma alma íntegra e imbatível. E foi assim que ele se revelou na doença de Máximo. Dos deuses recebi bons avós, bons pais, uma boa irmã, bons mestres, bons serviçais, parentes, amigos, quase todos aqueles que possuo. E devo aos deuses jamais haver cometido qualquer falta contra qualquer um deles, embora minha disposição fosse tal que, caso se oferecesse oportunidade para isso. É possível que tivesse sido essa minha conduta. Foi, entretanto, a beneficência dos deuses que preveniu o concurso de negócios e oportunidades que talvez me tivesse levado a incorrer nessa culpa. Foi graças a eles que minha criação deixou de ficar a cargo da concubina de meu avô, que pude conservar o viço da juventude, que não aceitei o encargo de ser homem adiantando-me no tempo. Que devia viver subordinado à autoridade de meu governante pai, que de mim afastaria toda vaidade. Conduzindo-me ao pensamento de que era possível viver na corte dispensando uma tropa de soldados lanceiros para a proteção e vigilância de um príncipe, bem como trajes marcantes, archotes, estátuas e outras manifestações semelhantes de pompa. Mas que um príncipe deve aproximar-se o máximo possível da condição de um indivíduo que não exerce cargos públicos, sem que com isso, entretanto, se rebaixe ou se torne negligente do interesse público quando a autoridade é necessária. Foi graças aos deuses que aconteceu de eu topar com um irmão que, em razão da sua conduta moral, estimulou-me a cuidar de mim mesmo e, ao mesmo tempo, por conta de sua honra e seu amor trouxe-me o regozijo. Também foi graças a eles que não gerei filhos naturalmente inaptos nem com deformidades no corpo. A eles igualmente devo não haver avançado muito na retórica, na poética e em outras ocupações, nas quais talvez tivesse me detido se, para isso, dispusesse de um caminho fácil para me destacar. E graças a eles ter ocasionalmente dado preferência às pessoas que me haviam educado, para as dignidades que me pareciam desejar, e não frustrar suas expectativas com adiamentos. Por serem ainda jovens. E por ter conhecido Apolônio, Rústico e Máximo. Por ter, frequentemente, uma clara noção com referência à vida de acordo com a natureza e sobre o que é isso, de modo que, no tocante aos deuses e aquilo que é por eles transmitido, seu socorro e inspiração, nenhum impedimento houve para que eu deixasse de viver, desde muito tempo, em conformidade com a natureza, e se me afastei dessa vida, fui eu mesmo a única causa disso. Tendo sido graças aos deuses que, lembrando-se deles e de seus ensinamentos e admoestações, meu corpo suportou por tanto tempo essa vida. Que jamais me envolvi com Benedicta ou Teodoto, mas que, posteriormente, quando cedi a paixões amorosas, não tardei a ser curado. Que, ainda que tenha com frequência me ressentido com Rústico, nada fiz contra ele pelo que tivesse de me arrepender depois. Que, embora fosse o destino de minha mãe morrer jovem, tenha ela, entretanto, morado comigo por um tempo considerável antes de seu desenlace. Que todas as vezes que quis dar assistência aos pobres ou a outros no momento necessitados, nunca tive de ouvir que não havia dinheiro suficiente para isso.
e que eu próprio jamais necessitei de semelhante assistência de outrem, que dispusesse de uma esposa tão obediente, afetuosa com seus e simples, que tenha podido contar com pessoas adequadas e capazes de educar meus filhos. Que a mim tenha sido concedida ajuda por meio de sonhos, quando, por exemplo, fui tomado de vertigem e quando cuspi sangue, como necessitei em Cajeta. Quando comecei a me ocupar de filosofia, não topei com algum sofista nem despendi muito tempo lendo tratados, analisando silogismos nem me detendo no estudo dos corpos e fenômenos celestes. Com efeito, tudo isso não poderia ter existido sem o auxílio dos deuses e a contribuição da sorte.